Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Hugo Regis e a gente volta agora com a aula de Sociologia. A gente vai falar um pouquinho sobre cultura de massa, para a gente entender, por exemplo, a função da mídia aí na nossa vida e na nossa vivência em sociedade. Então vamos lá. O termo ou o conceito indústria de massa ele foi cunhado pela Escola de Frankfurt, assim como o conceito de cultura de massa, né? Indústria cultural e cultura de massa. São termos cunhados aí na Escola de Frankfurt, que é um momento, digamos, um momento acadêmico bem importante para a gente pensar a sociologia, para a gente pensar as ciências sociais. Tal expressão ela foi utilizada originalmente em Dialética do Esclarecimento, que é uma obra do Theodor Adorno e do Max Horkheimer, com colaboração de outros membros. E essa publicação ela visava esclarecer um fenômeno característico do capitalismo presente nas sociedades industriais do século XIX, a saber, a criação de um mercado consumidor de bens culturais. O que são bens culturais? O que é esse mercado consumidor de bens culturais? Mas foi lá na Escola de Frankfurt que surgiu o conceito de indústria cultural. Para eles, uma das maneiras de dominação capitalista se daria a partir da própria cultura. A gente vai conhecer um pouco um sociólogo chamado Lasswell, ou Harold White Lasswell, que é cientista político, teórico da comunicação estadunidense e é considerado um dos fundadores da psicologia política. Lasswell ele participou de duas distintas escolas de sociologia, que é a Escola de Chicago, que é a grande escola para pensar, por exemplo, a sociologia urbana, e o funcionalismo, do funcionalismo. Lasswell ele é conhecido por seu modelo comunicacional, no qual o foco está em quem diz o que, através de que canal, para quem, com quais efeitos, além da própria teoria da persuasão. Na sociologia, como eu já tinha dito a vocês, a Escola de Chicago, ela refere-se à primeira importante tentativa de estudos dos centros urbanos, combinando conceitos teóricos e pesquisa de campo de caráter etnográfico. Da década de 20 e de 30, a sociologia urbana foi quase um sinônimo de Escola de Chicago. Então, a Escola de Chicago inicia um processo que aborda os estudos em antropologia urbana, em que o outro torna-se o próximo. Tendo no meio urbano seu foco de análise principal, desencadeia os estudos relacionados ao surgimento de favelas, à proliferação do crime, à proliferação da violência, ao aumento populacional, tão marcante no início aí do século XX, O funcionalismo, diferente da Escola de Chicago, é um ramo da antropologia e das ciências sociais que procura explicar aspectos da sociedade em termos de funções. Para ele, cada instituição exerce uma função específica na sociedade e o seu mau funcionamento significa um desregramento da própria sociedade. Então, a sua interpretação de sociedade está diretamente relacionada com o estudo do fato social. Olha só, a gente juntando as aulas, que segundo Durkheim apresenta características específicas, o da exterioridade e o da coercitividade. O fato social ele é exterior, na medida que ele existe antes mesmo do próprio indivíduo, e coercitivo na medida em que a sociedade ela se impõe sem o consentimento prévio do indivíduo. Então, como é que Lasswell ele vai fazer isso? Ele resumiu as funções dos meios de comunicação da seguinte forma, olha só: vigilância do contexto, correlação social, transmissão cultural, socialização e entretenimento, certo? A gente vai ver cada um deles na próxima aula, certo? Agora a gente vai falar de maneira geral, porque os meios de comunicação, geralmente eles cumprem esse processo de socialização de maneira não formal, mas por intermédio da promoção de valores e de sistemas de vida na programação, especialmente na área de entretenimento, que corresponde à disseminação da ideologia das elites do poder em detrimento e até ferindo os valores da própria sociedade. É quando a gente assiste uma novela e lá na novela as pessoas estão em casa com roupas bem vestidas, você fica, nossa, como é que a pessoa fica em casa com roupa assim? Eu fico só de chinelo, de bermuda, fico sem camisa, num calor desse eu fico sem camisa, e as pessoas bem vestidas em casa, porque a função da novela é vender um modo de vida, um estilo de vida, é vender um modo de viver que, na verdade, é o modo de viver, teoricamente, o modo de viver da ideologia das elites de poder, para que essas elites elas permaneçam no poder. E isso fere até os nossos próprios valores. Então, quando a gente senta na televisão e a gente começa a ver a imagem, a gente vai absorvendo essa cultura e vai dizendo assim, nossa, eu também queria ser assim, eu também queria ser isso. E a gente mantém essas elites no poder, agregando um valor simbólico ao estar na elite. Através da lógica teórica da indústria cultural nas sociedades capitalistas,
Os trabalhadores eles passaram a ser controlados ideologicamente pelas classes dominantes, não apenas durante a jornada de trabalho, mas também nos seus momentos de lazer. Os meios de comunicação de massa servem à alienação das classes baixas, impedindo que as pessoas elas possam pensar criticamente sobre a sua condição. Então eu não consigo sair dessa condição de pobreza porque eu só penso eu almejo uma condição que talvez eu nunca vá ter. Então a gente vai ter aí esse meio de comunicação desenhando a forma como a gente pensa e a forma como a gente se relaciona socialmente. O ato de entreter, ele é destinado a distrair as pessoas e ele está ligado a apresentar o belo, o que é espetacular, sobretudo nas produções de TV. Até mesmo os programas jornalísticos se tornaram verdadeiros shows da vida que tornam o irreal bem verdadeiro à vista do seu público. Na produção social de sua vida, os homens estabelecem determinadas relações de produção que elas são necessárias e independentes de sua vontade, que correspondem a uma determinada fase do desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade e a gente já falou sobre isso em outras aulas, a gente chama isso de infraestrutura. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma base econômica, que é a infraestrutura, e a gente vai ter uma superestrutura, que é uma base cultural. Essa infraestrutura vai fazer uso dessa superestrutura, dessa base cultural, para permanecer enquanto base econômica. É a elite utilizando a cultura para permanecer enquanto elite. Sobre essa base que a gente chamou de infraestrutura, tem a superestrutura, que ela é compreendida como as formas do Estado e da consciência social. Então está lá na superestrutura a religião, as leis, a política, a moral, a própria cultura. Em outras palavras, é a partir do contexto econômico de um determinado período que se podem entender sua cultura, política e religião. Então olha a relação, né? A gente vai ter uma base econômica, onde está lá embaixo as forças produtivas, né? A tecnologia, o talento, a própria ciência, as relações de produção, né? Os direitos da propriedade sobre os meios de produção, por exemplo. Mas sobre essa base econômica está a superestrutura, onde está a cultura, a religião, a moral, o direito, o Estado, a política, a polícia, o exército. Lembrando que a infraestrutura ela determina essa superestrutura e a superestrutura ela é criada para manter essas relações de produção. Então, infraestrutura e superestrutura se relacionam e essa base econômica ela lança elementos a essa superestrutura para que essa base econômica ela permaneça, ela exista. Isso não quer dizer que a superestrutura ela seja passiva. Um dos postulados básicos do materialismo histórico é que a superestrutura afeta ou age retroativamente sobre ela, a infraestrutura. Assim como a base material afeta a superestrutura dialeticamente também pode afetar essa base econômica. Então, de certa forma, infraestrutura e superestrutura, elas interagem, né? Mas para a gente terminar a aula de hoje, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre essa coisa da TV, né? O que é que a TV ela faz com a gente agora com esse fenômeno aí de TV, das redes sociais, né, da militância nas redes sociais. O Paulo Altran, que é um autor tão importante para a gente, ele dizia o seguinte, né, que o cinema é a arte do diretor, o teatro é a arte do ator e a televisão é a arte do patrocinador. É quando o patrocinador ele define qual é esse elemento cultural que tem que chegar na casa das pessoas. Então, tudo isso que a gente assiste na TV tem um fundamento de estar ali e é pensado com um propósito. E o propósito é de convencer as pessoas a alguma coisa, e eu tenho uma suspeita que é de convencer as pessoas a consumir e a manter as classes sociais e a manter a hegemonia ou um poder hegemônico no lugar de poder e de privilégios, certo? A gente encerra essa aula de hoje, mas a gente volta daqui a pouquinho, certo? Com mais sociologia para vocês. Um forte abraço.